Olá, vamos a mais uma assertiva então. Analise a seguinte assertiva. Os chamados direitos sociais pertencem à segunda geração, também conhecida por igualdade ou égalité. E aí, essa assertiva está certa ou errada? Vamos lá, primeira geração, liberdade, segunda, igualdade ou égalité, terceira, fraternidade. Portanto, essa assertiva ela está correta, mas só para questionar. E vamos então ao capítulo 2º da Constituição dos Direitos Sociais, artigo 6º. São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição. Ou seja, são 12 direitos. A alimentação foi incluída pela emenda constitucional número 64, agora de 2010, né? E o transporte, como direito social, também foi incluído pela emenda constitucional número 90, de 15 de setembro de 2015. É bom lembrar que a concretização desse previsto seria, na verdade, o conceito de felicidade, ou seja, dos direitos sociais. O princípio da vedação ao retrocesso social quer dizer que os direitos sociais conquistados não devem ser retirados. Agora a gente está vendo que eles estão sendo diminuídos, mas retirados eles não podem. Os direitos sociais pertencem à segunda geração ou segunda dimensão. O que seria geração? Geração são etapas históricas que é espelhado na Revolução Francesa. Liberdade, igual liberdade de culto, de se expressar opinião, individualização da pena, recorrer em liberdade, salvo se representar risco à sociedade. As provas de acusação, coação de testemunha, ou fuga, o princípio da não culpabilidade. Igualdade. Igualdade vem dos direitos sociais, culturais e políticos, defensoria pública, cotas raciais, união homoafetiva e etc. Fraternidade. O que representa a fraternidade? A contribuição social, colaborar com os menos favorecidos, tratamento médico, medicamentos, reserva para os indígenas, proteção ao meio ambiente, saúde ambiental e etc. Mas, só para questionar. E o artigo 7º da Constituição vem nos trazer os direitos dos trabalhadores. Então, artigo 7º. São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem melhoria de sua condição social. Ou seja, os destinatários do artigo 7º são os trabalhadores urbanos e rurais, porém a citação é exemplificativa, visto que fala assim, além de outros. Pois existem também outras categorias, como, por exemplo, o trabalhador avulso, o autônomo, o doméstico, dentre outras categorias. Depois o artigo 7º ele é desenvolvido em vários incisos que a gente vai ver abaixo. Mas, só para questionar. E continuando então a saga sobre o direito dos trabalhadores, vamos ao inciso 1º do artigo 7º, que fala o seguinte. São direitos dos trabalhadores, relação de emprego protegida contra despedida arbitrária ou sem justa causa, nos termos de lei complementar, ou seja, a lei posterior vai regular a despedida e a admissão de funcionário. E também essa lei deverá prever indenização compensatória, dentre outros direitos. Ou seja, entre os direitos estão a proteção contra a despedida arbitrária. Perceba que despedir é diferente de demitir, pois quem despede é o patrão e quem se demite é o funcionário. Lembrando que em caso de despedida arbitrária ou sem justa causa, norma complementar preverá indenização compensatória. Mas, só para questionar. E continuando a saga aqui sobre os direitos dos trabalhadores, o artigo 7º, no inciso 2º, fala o seguinte. Direito do trabalhador, seguro-desemprego em caso de desemprego involuntário. Ou seja, aqui prevê o seguro-desemprego desde que o desemprego tenha sido involuntário. Mas, só para questionar. E continuando então a saga sobre o direito dos trabalhadores, olha como esse artigo 7º da Constituição é bem familiar. Olha o que fala no inciso 3º sobre o direito dos trabalhadores. Fundo de garantia de tempo de serviço, ou seja, FGTS, que é a conta vinculada, alguns chamam de poupança forçada ou poupança compulsória. Mas, só para questionar. E seguindo a saga aqui então dos direitos dos trabalhadores, finalmente chegamos ao inciso 4º, chegamos a ele, o todo-poderoso salário mínimo, que é fixado em lei, nacionalmente unificado, e o salário mínimo é capaz de o quê? De atender suas necessidades vitais básicas e, além disso, atender as necessidades de sua família,
Necessidades essas como, por exemplo, moradia, alimentação, educação, lazer, saúde, vestuário, higiene, transporte e previdência social. O salário mínimo, além disso, ele vai ter o quê? Reajustes periódicos que vão preservar o quê? O poder aquisitivo, sendo vedado o quê? Sua vinculação para qualquer fim. Ou seja, inclui-se nesse inciso os domésticos e os reajustes periódicos seriam de ano em ano e a vedação a sua vinculação a qualquer fim, visto que o pagamento de pensão alimentícia que é fixada em salários mínimos. Tem a questão da pensão alimentícia, que geralmente é vinculada ao salário mínimo, apesar da Constituição dizer que o salário mínimo é vedado sua vinculação para qualquer fim. Enfim, aqui está apresentado o famoso salário mínimo, todo poderoso, todo capaz de atender às necessidades básicas da população, mas só para questionar. E continuando então o artigo 7º da Constituição sobre os direitos dos trabalhadores, vamos ao inciso 5º que fala o seguinte: direito de piso salarial proporcional à extensão e complexidade do trabalho. Ou seja, proporcional quer dizer que é de acordo com a extensão e complexidade, e a doméstica é bom lembrar que por enquanto não tem direito a esse piso salarial, mas só para questionar. E continuando então a saga do direito dos trabalhadores, vamos ao inciso 6º do artigo 7º, que fala o seguinte: que o trabalhador tem direito à irredutibilidade do salário, ou seja, não pode diminuir o salário, salvo disposto em convenção ou acordo coletivo. Esse inciso é voltado principalmente aos domésticos. Lembrando que a irredutibilidade não isenta descontos legais, tais como imposto de renda e contribuição previdenciária, entre outros. Convenção ou acordo coletivo é o único meio de reduzir salário, então. Layoff, o funcionário vai para casa se qualificar também, a empresa pode mandar o funcionário para casa para se qualificar, mas a irredutibilidade de salário é salvo disposto em convenção ou acordo coletivo, mas só para questionar. E sobre os direitos dos trabalhadores do inciso 7º, fala o seguinte: garantia de salário nunca inferior ao mínimo para os que perceberem remuneração variável. Ou seja, a garantia do mínimo do salário mínimo, que não quer dizer que esse mínimo seja líquido, ele pode ser bruto, porque pode haver descontos referentes a descontos legais, como imposto de renda, contribuição sindical, entre outros. Essa questão da remuneração variável foca mais para os comissionados, tem que ter uma garantia mínima nunca inferior ao salário bruto mínimo, mas só para questionar. E lembrando também aqui no inciso 8º que o trabalhador tem também a 13º salário com base na remuneração, ou seja, 13º com base na remuneração integral ou no valor da aposentadoria. É bom lembrar que esse inciso também é voltado para o doméstico. O 13º nos ativos é baseado na remuneração integral, já nos inativos é baseado na aposentadoria, mas só para questionar. E o inciso 9º do artigo 7º da Constituição, então, vem falar do direito do trabalhador, que é o seguinte: remuneração de trabalho noturno superior ao diurno, ou seja, noturno é das 22 às 5 da manhã, e a hora noturna ela é de 52 minutos e 30 segundos, ou seja, a hora noturna ela tem uma remuneração superior à diurna, mas só para questionar. Já o inciso 10º do artigo 7º da Constituição sobre o direito do trabalhador aborda o seguinte tema: que a proteção do salário na forma da lei constitui crime sua retenção dolosa, ou seja, nada de reter o salário de forma intencional. Retenção dolosa é igual a retenção intencional, sem dar opções, por exemplo, trabalho escravo, aquele que é um atravessador, ou às vezes um coiote, então mais só para questionar. Já o inciso 11 da Constituição fala o seguinte: que o trabalhador tem direito ao quê? A participação nos lucros ou resultados desvinculada da remuneração e, excepcionalmente, participação na gestão da empresa, conforme definido em lei. PLR é obrigatório para funcionário com PLR se sentem mais valorizados, né? Já a participação na gestão é opcional, ou seja, excepcional. A variável é desvinculada da remuneração, mas conta na rescisão e na tributação, com certeza. Doméstica, por enquanto, não tem direito à participação nos lucros e resultados, pois a atividade doméstica não gera lucro. Aliás, a característica da atividade doméstica é uma atividade que não gera lucro, senão ele seria um empregado normal. Mas, só para questionar.
Já no inciso 12 do artigo 7º da Constituição, que fala do direito do trabalhador, fala do direito do trabalhador tendo salário e família, pago em que? Em razão do dependente, claro, tem que haver um dependente, né? E o trabalhador também tem que ser de baixa renda nos termos da lei. Ou seja, o salário e família é devido ao doméstico, desde que haja dependentes até 14 anos, mas, hein, só para questionar. Já o inciso 13 do artigo 7º da Constituição, que fala do direito do trabalhador, fala o seguinte: o trabalhador tem direito ao quê? A duração do trabalho normal não superior a 8 horas diárias e 44 horas semanais, facultada a compensação de horário e a redução de jornada mediante acordo ou convenção coletiva de trabalho. Ou seja, não superior a 8 horas, trata-se aqui de jornada diária. O que exceder a isso é conhecido como hora extra, que tem remuneração no mínimo 50% superior, mas pode ser mais de 50% menos, não. 44 horas semanais igual a jornada semanal. Compensação de horário também é conhecido como banco de horas, mas, hein, só para questionar. Inciso 14 do artigo 7º sobre o direito do trabalhador fala o seguinte: direito à jornada de 6 horas para trabalho realizado em turnos ininterruptos de revezamento, salvo negociação coletiva. Lembrando que essas 6 horas, por exemplo, os bancários, né? Revezamento quer dizer intraturno, por exemplo, polícia, enfermagem, etc. A doméstica não tem direito a esse revezamento de 6 horas ininterruptas. Mas, hein, só para questionar. Já o inciso 15 aqui do artigo 7º da Constituição fala do direito do trabalhador, que é o repouso semanal. Esse repouso ele é remunerado e preferencialmente aos domingos. Ou seja, um inciso mais voltado mesmo para o doméstico. Mas, hein, só para questionar. Já esse inciso 16 do artigo 7º aqui, sobre o direito do trabalhador, fala o seguinte: que a remuneração do serviço extraordinário deve ser no mínimo 50% superior ao normal. Ou seja, a gente já falou disso, que é o da hora extra. A hora extra tem que ser no mínimo 50% superior ao normal a remuneração. Lembrando que mais pode, menos não. Mas, hein, só para questionar. Pois é, e quem não gosta de umas fériasinhas, né? Aqui o inciso 17 do artigo 7º fala do direito do trabalhador, que é o direito a férias, que ele fala o seguinte: gozo de férias anuais remuneradas com pelo menos 1/3 a mais do que o salário normal, ou seja, férias uma vez por ano, pelo menos, com pelo menos 1/3 a mais de vencimentos do salário normal. Mas, hein, só para questionar. Já o inciso 18 do artigo 7º fala sobre a licença gestante. Diz que essa licença é sem prejuízo do emprego e do salário, ou seja, a licença ela é remunerada e não tem perigo de perder o emprego durante o período, e com a duração de 120 dias, ou seja, mais dias pode, menos que isso não. É bom lembrar que é licença gestante, não licença maternidade. É bom lembrar também que o G de gestante parece um carrinho de bebê, ou seja, LG, licença gestante. Mas, hein, só para questionar. Já a licença paternidade ela é citada no artigo 19 no inciso 19 do artigo 7º da Constituição, que fala o seguinte: licença paternidade nos termos fixados em lei. Ou seja, essa licença, o período de duração será fixado em lei. Mas, hein, só para questionar. Já o inciso 20 aqui do artigo 7º da Constituição sobre o direito do trabalhador aborda o seguinte tema. Aborda o tema que é proteção do mercado de trabalho da mulher, mediante incentivos específicos nos termos da lei. Ou seja, esses incentivos específicos promovem o quê? O princípio da igualdade, né? É uma norma programática, ou seja, ela depende das condições de uma lei que preveja. As domésticas, por enquanto, não se enquadram nesse inciso. Mas, hein, só para questionar. Já o inciso 21 aqui do artigo 7º da Constituição fala de outro direito do trabalhador, que é o aviso prévio, que ele deve ser proporcional ao tempo de serviço, sendo no mínimo de 30 dias nos termos da lei. Ou seja, esse inciso é voltado às domésticas, fala que no mínimo de 30 dias, que é uma norma de eficácia contida, pois precisa de regulamentação também. Aviso prévio é regulamentado já pela Lei 12.506 de 2011. O aviso prévio a cada ano na mesma empresa adiciona-se 3 dias, limitado a 90 dias. Isso nos termos da Lei 12.506 de 2011.
mas, hein, só para questionar. Já o inciso 22 aqui do artigo 7º da Constituição trata de outro direito do trabalhador. O que o trabalhador tem direito? Que haja uma política de redução de riscos inerentes ao trabalho por meio de normas de saúde, normas de higiene e normas de segurança. Ou seja, redução de riscos tem também a Comissão Interna de Prevenção de Acidente, a famosa CIPA. Mais, hein, só para questionar. Já que o inciso 23 do artigo 7º fala de outro direito do trabalhador, ou seja, um adicional da remuneração, adicional de dinheiro, né, para atividades que o trabalhador desempenha, desde que elas sejam penosas, insalubres ou perigosas. Lembrando que esse adicional é na forma da lei. Adicional para 3 tipos de atividade, então, penosas, insalubres e perigosas. Lembrando que o doméstico não tem direito a esses adicionais, visto que a atividade doméstica não pode ou não deve ser penosa, insalubre ou perigosa. Mais, hein, só para questionar. Já o inciso 24 do artigo 7º sobre o direito do trabalhador tem uma palavra só, simplesmente aposentadoria. Parece uma palavra até bem distante, né? Ficou um inciso pequeno. E o direito de aposentadoria mediante requisitos previdenciários, ou seja, tem que ter uma série de requisitos para se aposentar, tais como idade, tempo de serviço. Lembrando que as pessoas, segundo a tábua do IBGE, né, a tendência é que a pessoa viva cada vez mais, a tendência é que a aposentadoria fique cada vez mais distante para as pessoas. Mas, hein, só para questionar. Já o inciso 25 do artigo 7º fala do direito do trabalhador, que seria assistência gratuita aos filhos e dependentes desde o nascimento até os 5 anos de idade em creches e pré-escolas. Lembrando que é de até 5 anos, não 5 anos em um dia. Ou seja, um inciso de eficácia contida. Mas, hein, só para questionar. Já o inciso 26 aqui do artigo 7º da Constituição sobre Direitos dos Trabalhadores fala o quê? Fala do reconhecimento das convenções e acordos coletivos de trabalho. Ou seja, acordos fechados por intermédio do sindicato das categorias, né? Mas, hein, só para questionar. Já o inciso 27 aqui do artigo 7º da Constituição sobre o Direito do Trabalhador fala o seguinte: sobre a proteção em face da automação na forma da lei. Ou seja, esse inciso ele privilegia e protege a mão de obra. Automação geralmente é igual à robótica. Há quem diga que a proteção também refere-se à obrigatoriedade de uso de EPI, lembrando que as domésticas não se enquadram nesse inciso aqui. Mas, hein, só para questionar. Já o inciso 28 da Constituição, que seria o inciso 28 do artigo 7º da Constituição, fala do direito do trabalhador, que seria o quê? Seguro contra acidentes de trabalho. Esse seguro seria a cargo do empregador, e esse seguro não vai excluir o quê? Indenização em caso em que está obrigado quando ocorrer o quê? Em caso de dolo ou culpa, ou seja, seguro acidente a cargo do empregador, e esse seguro não exclui indenização em caso de acidente por dolo ou culpa do empregador. Lembrando então que dolo ou culpa inclui também a responsabilidade in itinere, ou seja, o traçado de cotejamento, que é de porta a porta, ou seja, se houver acidente de trabalho no trajeto da casa até o trabalho, esse acidente é passível de indenização e passível de seguro. Lembrando também que, mais atenção, se houver desvios por qualquer motivo, já descaracteriza a responsabilidade in itinere. Mas, hein, só para questionar. Já o inciso 29 do artigo 7º da Constituição fala do direito do trabalhador, que seria o quê? Ação quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho, com prazo prescricional de 5 anos para os trabalhadores urbanos e rurais, ou seja, uma igualdade entre urbanos e rurais, até o limite de 2 anos após a extinção do contrato, ou seja, tem até 2 anos após a extinção para solicitar uma ação de crédito resultante das relações de trabalho, com prescricional de 5 anos. 2 anos, então só reforçando, 2 anos após a extinção do contrato para buscar 5 anos para trás. E não só após a extinção, mas também durante a relação do fato corrente. A doméstica não tem direito ao prazo prescricional, porém o tem através de lei complementar número 150, ou seja, por aqui não, mas pela lei complementar sim, mas só para questionar. Já no inciso 30 do artigo 7º fala sobre outro direito do trabalhador, que seria o quê? Proibição de diferença salarial
no exercício de funções e também proibição de critério de admissão por motivo de sexo, idade, cor ou estado civil. Lembrando que esse estado civil refere-se ao princípio da igualdade, mas só para questionar. E o inciso 31 do artigo 7º ainda fala o seguinte: fala do direito do trabalhador, né? Claro, proibição de qualquer discriminação no tocante ao salário e critério de admissão do trabalhador portador de deficiência. Ou seja, não pode haver discriminação, o portador de deficiência ele é diferente do portador de necessidades especiais, que é a lei que apoia o portador de deficiência. Então, a lei que apoia o portador de deficiência é a lei do portador de necessidades especiais. Igualdade material, ou seja, tratar os desiguais de forma desigual, equiparando-os. Mas, só para questionar. E no inciso 32 aqui do artigo 7º, dá para anotar alguma coisa sobre o direito do trabalhador, que fala da proibição de distinção entre trabalho manual, técnico e intelectual entre os profissionais respectivos, ou seja, não pode haver distinção, mas só para questionar. Já o inciso 33 do artigo 7º traz direitos do trabalhador a respeito da proibição do trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de 18 anos, e proibição de qualquer trabalho a menor de 16 anos, salvo na condição de aprendiz a partir dos 14 anos. Lembrando que a penosidade não é citada, então a Constituição Federal, no termo do inciso 33 do 7º, não tem pena do menor. Ao menor de 18 anos, proíbe-se o trabalho noturno, perigoso ou insalubre. De 14 a 16 anos, somente na condição de aprendiz, menor de 14 anos não pode trabalhar. Mas, só para questionar. Já o inciso 34 do artigo 7º da Constituição fala o seguinte: igualdade de direitos entre o trabalhador com vínculo empregatício permanente e o trabalhador avulso, ou seja, igualdade igual ao princípio da isonomia. Mas, só para questionar. Esse parágrafo único do artigo 7º, ele é muito extenso, cheio de incisos sobre o que assiste ao doméstico. É mais fácil a gente citar o que não assiste ao doméstico. Ou seja, por enquanto a Constituição não assiste piso salarial de acordo com a extensão e complexidade do trabalho. O doméstico não tem PLR, nem participação na gestão. O doméstico não tem direito à jornada de 6 horas para turnos ininterruptos. O doméstico, por enquanto, não tem incentivo específico para a mulher trabalhadora. A remuneração extra em caso de atividade penosa, insalubre ou perigosa não assiste ao doméstico. O doméstico, por enquanto, não tem direito à proteção em face da automação. Ações trabalhistas decorrentes das relações de trabalho ou de seu rompimento, por enquanto, geralmente não assiste ao doméstico. O doméstico não tem direito à vedação de diferenciação entre trabalho manual, técnico e intelectual, por considerar um trabalho único. Não tem igualdade com o trabalhador avulso. Porém, em compensação, atendidas as devidas simplificações tributárias advindas da atividade peculiar do trabalho doméstico, o doméstico conquistou igualdade nos demais direitos, ou seja, indenização compensatória em caso de despedida arbitrária ou sem justa causa, seguro-desemprego em caso de desemprego involuntário, fundo de garantia por tempo de serviço, remuneração noturna superior à diurna, salário família, creche gratuita para os filhos do nascimento até os 5 anos de idade, seguro acidente de trabalho. Apesar disso, não seria um comentário bem pessoal mesmo. Se percebe com uma certa vergonha que, apesar dos direitos conquistados, as domésticas ainda têm muito que lutar no quesito igualdade. Deseja-se nesse sentido que futuras conquistas tenham primícias de igualdade e qualidade de vida, e não somente migalhas atreladas a isenções tributárias concedidas ao empregador por parte do governo. Mas, só para questionar. Vamos então ao resumo do Constitucional, artigo 6º e 7º, que é direitos sociais e direitos dos trabalhadores. Vamos lá. Os direitos sociais visam garantir uma sociedade mais feliz. São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância e a assistência aos desamparados. São direitos dos trabalhadores: proteção ao emprego, proteção ao desempregado, salário mínimo, piso salarial por categoria, irredutibilidade dos vencimentos, 13º, remuneração noturna superior à diurna, proteção a vencimentos,
visando garantir caráter alimentício, PLR, salário família, limite de jornada de trabalho, repouso semanal remunerado, férias anuais remuneradas, licença gestante, licença paternidade, proteção ao mercado de trabalho feminino, aviso prévio, redução de riscos, adicional em caso de atividade que envolvam riscos à saúde, aposentadoria, creche pré-escola, convenções e acordos coletivos, proteção na automação, seguro acidente, prazo para exigir seus direitos trabalhistas, igualdade de salário, proibição de critérios discriminatórios de admissão, de distinção entre trabalho manual, técnico e intelectual, veda trabalho noturno perigoso ou insalubre a menores de 18 anos e acima de 14 anos somente como aprendiz. Igualdade de direitos, distinguindo-se proteção entre o trabalho que gera atividade econômica e trabalho que gera atividade doméstica. Mais, hein? Só para questionar.